Graça e paz, povo de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 57 e 58, diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, em tempos de crise, em tempos de pandemia, que é o momento no qual o mundo está vivendo hoje, é muito difícil se manter uma vida de constância e uma vida de abundância. Porque normalmente o ser humano ele é movido por circunstâncias. O ser humano normalmente ele é aquele que é movido pelo que está acontecendo. E nós precisamos atentar, olhar para a palavra de Deus e perceber o quanto que a Bíblia tem nos ensinado isso desde a época dos apóstolos, desde a época de Cristo. Paulo estava dizendo aqui há mais de 2.000 anos atrás: sejam firmes e sejam constantes. Agora eu te pergunto, como adquirir firmeza e constância em tempos de crise? Primeiro, entendendo que Jesus é a nossa vitória. Por isso que ele diz no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai conseguir primeiramente ter constância e firmeza, entendendo que nós já temos a vitória. Nós precisamos aprender a dominar esse mundo aqui chamado mente, sabe? Porque se nós conseguirmos governar a nossa mente, nosso corpo vai ter toda uma resposta. Eu quero te convidar, eu quero te encorajar a erguer a sua cabeça nesse tempo difícil, nesse tempo de crise. Entender que em Jesus Cristo nós temos firmeza, em Jesus Cristo nós temos constância. Mas pastor, mesmo eu tendo Cristo, mesmo eu andando com Ele, mas tem momentos que dá desânimo, tem momentos que bate a tristeza. Meus irmãos, isso é normal acontecer. Todo mundo vive isso. Todo mundo tem os seus altos e os baixos. O ser humano, ele é dotado de imperfeições. Certa vez o apóstolo Paulo mesmo, falando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele falou de uma revelação que ele teve, desse terceiro céu que ele viu, e o texto vai dizer: para que eu não me gloriasse com as grandezas da revelação, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. E quando Paulo, explicando essa história, disse que orou por 3 vezes, e durante as 3 vezes que ele orou, a resposta que ele obteve do Senhor foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, meus amados irmãos, o que é melhor do que a graça de Jesus? O que é melhor do que ter vitória em Jesus? O que é melhor do que ser cuidado e amado por Jesus? Nada é melhor. Paulo, então, entendendo, ele diz: então, bom agrado, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando penso que estou fraco, estou forte. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que não vou conseguir, aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Sabe por quê? Porque quando estamos fracos, não é fracos para cair no pecado, mas fracos naqueles dias, naquelas vibes que às vezes você está lá embaixo e você não sabe como lidar com isso. Paulo está dizendo que o poder de Deus é aperfeiçoado. Por quê? Porque a gente reconhece quem a gente é. A gente não é nada, a gente é pó e cinza, a gente é fraco, a gente é frágil. Por isso que precisamos da essência do Espírito habitando nesse vaso de barro para que nós venhamos adquirir força. Levante a sua cabeça. Ei, a crise vai passar. Essa pandemia vai passar, mas sabe o que é que não vai passar nunca? A Bíblia diz: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Lá em Isaías ele disse: seca-se a erva e cai as flores, mas as palavras de Deus subsistem eternamente. Uma coisa que eu tenho certeza, que nos mantém de pé, que nos alimenta, que nos faz ser firmes e constantes, é olhar para a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é fiel. Levante a cabeça, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quer permanecer intacto, quer permanecer firme, quer permanecer constantes e abundantes na obra do Senhor? Ei, confie no Senhor. Olhe para Ele, porque é de lá que vem o seu socorro. Enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, eu e você, confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. E o nosso Deus, a Bíblia diz, Ele não dorme e nem tosqueneja, e não deixará vacilar os nossos pés. Aquele que nos guarda não dormirá. Louvado seja Deus por isso. Receba ânimo de Deus nesse dia. Receba a alegria de Deus para que você vença todos os desafios que está sendo proposto pela vida, por esse momento tão difícil. Deus está com você. Isso vai passar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.
para a glória do Senhor Jesus. Amém?